E aí galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. Esse é o nosso momento de levarmos a você um conteúdo de qualidade. Bom, no nosso encontro de hoje, nós iremos trazer para vocês os melhores assuntos que estão relacionados ao nosso tema. Durante esse período, vocês trabalharam um capítulo por inteiro, onde nós abordamos um pouco sobre a música, nós falamos sobre a história, sobre a charge, enfim. Nós vamos agora trazer alguns trechos sobre cada capítulo para que a gente possa revisar um pouco, para que a gente possa relembrar tudo aquilo que nós estudamos durante esse período. Então fica atento, pega o seu material, senta aí na sala da sua casa ou na mesa da sua cozinha. Esteja atento para todas as informações que nós vamos estar trazendo para vocês para complementar já o assunto que foi discutido durante esse período. Então vamos lá, ligados nessa revisão. Bem, primeiro momento para a gente poder trazer aqui uma discussão bacana é que esse capítulo ele vai trazer como título Histórias que as artes contam. Então, contando história com os sons. A ideia justamente de trazer para que as pessoas possam compreender sobre essa ideia da história dos sons, né? Os sons que contam uma história. É possível, sim, é possível que se tenha essa condição de se contar um som, tá? Então vamos lá. Bem, nesse capítulo, né, nós vamos aprender a identificar músicas que contam história. Vamos lá, nós vamos identificar elementos sonoros e entre outros assuntos. Para começar a discussão do tema, aqui vai trazer o título que é Os Sons que Contam uma História. Existe uma imagem interessante aqui do lado, né? Essa imagem ela traz uma reflexão. Se você perguntar ao seu pai ou sua mãe, ela vai te informar como funcionava essas fitas cassetes e como funcionavam esses aparelhos de Walkman, né? Que era utilizado a fita nesse aparelho. Então, era a sensação da época, a sensação do momento, só que hoje ficou na lembrança, né? Então, nós temos aqui um texto que diz assim: nos dias atuais, estamos acostumados a ouvir música em dispositivos móveis, como aparelhos de MP3 ou MP4, ou mesmo em smartphones, mas não foi sempre assim. O mais interessante é que aqui apresenta dois períodos, tá? Importante. A evolução, nós precisamos passar por esse processo do Walkman com a fita cassete para chegarmos ao que nós temos hoje. Aqui a gente inclui também as plataformas digitais, né? Que você tem aí, você paga uma taxa por mês e você tem acesso a essas plataformas digitais e lá você tem acesso a todas as músicas daquele artista que você gosta, né? Inclusive você pode curtir lá e cada vez que você curte, essa música ela vai subindo lá no que diz respeito na classificação dos artistas, tá? Então, continuando, diz o seguinte: as fitas, vamos apagar aqui para que a gente possa melhorar. As fitas cassete foram os primeiros dispositivos que permitiram levar a música para diversos lugares, tornando possível ouvi-las no carro ou nos aparelhos portáteis, os chamados Walkman. Então, vejam que o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando aqui um pouco sobre a história da música, né, a evolução da música, que de fato foi importante, né? E aí a gente está trazendo esse processo para que você possa compreender até chegar aonde é o assunto de fato, que é a ideia que os sons eles podem contar a história. Então, atualmente estamos acostumados a ouvir música quando nos deslocamos para a escola, no trânsito, em casa. Algumas músicas contam histórias por meio de seus sons e também pela letra da canção. Quando elas são cantadas, podemos entender mais facilmente a história contada, ou seja, a narrativa musical. Então, interessante que aqui o texto traz um destaque, e nós damos esse destaque, tá? Que é a narrativa musical. Então, ele está dizendo que podemos entender mais facilmente a história cantada, né? Então, aqui vai ter uma relação também de uma narrativa musical mais associada ao canto, para que você consiga compreender. Ah, professor, então quer dizer que o tema é contando histórias com sons. Então, através dessas histórias que são trazem musicalidade, você vai perceber uma narrativa. Sim, existe uma narrativa. Então, nós vamos compreender um pouquinho mais agora.
Podemos, no entanto, ouvir uma música cantada em uma língua que não conhecemos. E para nós, não fará diferença se ela contar ou não alguma coisa. Simplesmente gostamos ou não dela pelo seu ritmo, pela sua melodia. E eu acrescento pela voz do cantor ou pela voz da cantora, tá? Pelos sons dos instrumentos. Para começar a estudar esse assunto, vamos conhecer um pouco os tipos de composição musical e sua organização de vozes e instrumentos. Então aqui vai fazer justamente um paralelo em relação justamente aos tipos de música. Então vamos ver aqui só mais um pouquinho. A pergunta seria o seguinte para você: que música você conhece que conta uma história? Quem é o compositor e qual a história contada? Estão lembrados que nós falamos no início do nosso capítulo sobre isso? Então nós vamos lá mais à frente. Aqui vai falar um pouco sobre o tipo de música, que é capela, coral instrumental, música instrumental, música mista. Tá? Nós estudamos na última aula. E aqui eu trago para vocês um texto que é do Samuel Rosa, vocalista do grupo musical Skank, que diz assim a história. Eu vou ler essa história que é para que vocês relembrem que tem uma relação fortíssima com o título da aula, contando história com sons. Então diz assim: fazendo cerca na fazenda do Rosário, resto de toco velho, mandado pelo vigário. Meu camarada, eu moro aqui do lado. O terreno que tu cerca já está cercado. Não entendi a assertiva do compadre. Se é lei, chama o doutor. Se é milagre, chama o padre. É muito simples. Tu veja ali na frente. Tá vendo o laranjal? Minha cerca passa rente. Que dia quente, tem feito muito calor. Daqui a pouco, meu vizinho vê um disco voador. Então, essa história que é justamente feita por um vocalista da banda Skank, né? E aí conta a história de uma fazenda, né? Existem dois elementos importantes aí, que são justamente a divisão do espaço, né? E o outro elemento importante aí é a relação conflituosa que existe entre os personagens. O que tem a ver essa música, essa letra dessa música com o título do capítulo? Tudo, porque aqui se conta uma história. Então percebam que o título é a cerca e aqui está contando uma história. Uma história que fala sobre a divisão de um espaço, e aqui a gente consegue assimilar assuntos importantíssimos sobre essa cerca. Nós vamos agora passando, nós vamos lá para a página 374. Vamos lá, página 374, para que a gente possa trazer para vocês o organograma desse primeiro capítulo, que fala sobre justamente a música, né, que traz essa relação tão forte aí com a musicalidade, com a letra da música. Então, nós vamos explorar isso aí. Então, diz o seguinte: contando histórias com sons, relacionando conceito. Como vocês sabem, todo final de capítulo nós temos esse organograma, que é o espaço que nós temos para trazermos um resumão, né, de tudo aquilo que aconteceu no capítulo. Então, nós vamos preencher novamente. Eu já sei que você fez isso, mas eu preciso da sua atenção para que a gente possa relembrar, né, para que a gente possa ter atenção em relação a isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que compreender aqui é que está falando do quê? Está falando sobre música. Vamos aqui colocar aqui só para que a gente não esqueça, né? Que justamente aqui vai dizer contando histórias com sons, né? Histórias são contadas através da música. Então, primeira coisa que nós temos aí, o que acontece com a música aqui nesse espaço, né? Aqui nós temos que a música, ela pode ser classificada como, vamos lá, quem lembra? Vamos colocar aqui para que você possa olhar aí e lembrar: vocal, a capela. Lembram disso? Pronto. Então, primeira coisa aí, que a música pode ser classificada como vocal a capela, e ela pode ser também considerada como mista. Então, é justamente isso. E mais à frente, também, ela vai ser caracterizada como instrumental. Aqui do lado, nós vamos ter
que a música pode contar histórias, a música ela pode fazer parte da história de um país e ela pode relacionar, vamos lá ver aqui mais à frente, vou apagar aqui. Existem músicas que trazem uma história, uma identidade para um país, né? Vamos lá, mais à frente. Ela vai, aqui na frente, relaciona-se com, a gente vai ter aqui, ela relaciona-se com e organiza-se em absoluta, então você tem aqui, tá? E do outro lado, você vai ter aqui programática. Ok? E mais embaixo, relaciona-se apenas com o universo musical. Quando eu falo que as músicas elas fazem parte de um país, a música que fez parte, por exemplo, no período da ditadura militar, nós tínhamos músicas que elas eram contadas como histórias, mas que elas não poderiam ser abertas para que as pessoas, para que o governo da época, o governo militar, não pudesse compreender. Então, os intelectuais, os músicos da época, cantavam essas músicas como forma de protesto. Então, isso sim é uma música que traz uma total diferença. Nós vamos agora para o próximo, que vai falar sobre rostos e expressões. De cara, nós já temos aqui uma imagem bonita e forte que traz para a gente esse sentido da expressão, né? O rosto sendo usado de forma grandiosa. Então a gente consegue perceber essa imagem aí e a gente traz justamente uma admiração. O personagem é um ser criado por quem escreve a peça ou pelo próprio ator de uma improvisação. Ele pode representar desde uma pedra até uma estrela, por exemplo. Pela expressão do ator, da imagem acima, né, nós estamos conseguindo ver alguns elementos. Ou ele está surpreso, ou ele está atento, ou ele está na expectativa. Então você consegue perceber. E outro elemento importante nesse processo aí, tá, é do seu rosto e sua expressão, é a maquiagem, né, que traz um reforço nesse sentido para o ator. Então vamos lá, dando sequência. Para a gente entender um pouco mais sobre esse capítulo, nós vamos falar um pouquinho só sobre o ator, né? Bem, então quem é que faz toda essa representação, já que o título traz o tema da nossa aula de hoje também, rostos e expressões. Então quem é que faz isso? É o ator, né? O ator que vai lá, que representa o personagem, né? Isso pode ser um ator ou uma atriz, então ele vai trazer essas marcas que são importantes. Então vamos lá, o texto diz assim: mas não basta, mas não basta ter um corpo que sabe andar e falar para ser um ator. É preciso também usar esse corpo e essa voz. Muita gente pensa que basta decorar um papel de uma peça, subir num palco e despejar as palavras em cima do público para se fazer teatro. Isso é uma pena, porque a pessoa fica muito infeliz quando vai ao teatro para se emocionar, para sentir alegria e tristeza, para ver e sentir a vida, para conhecer as ideias de um autor e encontrar atores que parecem papagaios em cena, e às vezes papagaios que não sabem nem falar e se movimentar. Então a gente trazendo aí uma definição dessa importância do papel do ator. É tão importante o papel de um ator no teatro que, para bem formá-lo, existem escolas, academias espalhadas no mundo todo. Então, para que tenha uma formação consistente, o ator precisa, sim, de fato, já estamos trabalhando com rostos e expressões, o ator precisa captar, de fato, uma cena específica, o seu rosto precisa mostrar essa expressão. Então, os atores e as atrizes interpretam personagens que podem ser pessoas, seres fantásticos, animais, objetos e até mesmo bonecos de teatro. Então, para que isso aconteça, o artista ele vai justamente se preparar, né? Ele vai trabalhar o seu figurino ali, produzir, ele vai se preparar em relação às suas cordas vocais, o seu estilo, ele vai pesquisar o personagem, como será esse personagem, para que ele possa atuar e para que ele traga ali em cena, para as pessoas que estão assistindo, justamente
um rosto com expressões. É necessário que se tenha essas expressões ali para que ele consiga produzir, tá? Então nós vamos trazer, para encerrarmos a nossa aula de hoje, a ideia que tem o teatro, né? O teatro que está aí como elemento primordial dessa construção. Então, rostos e expressões relacionando conceitos dentro do teatro. O que vai acontecer? Aqui vai dizer o seguinte: atores ou atrizes que interpretam personagens. Então, nós vamos ver aqui. Que interpretam personagens, né? E aí vai todo o contexto, que pode ser protagonista, antagonista, a gente vai ter aqui expressão vocal, né? Nós vamos também conseguir compreender aqui embaixo, né? E ele vai ter expressão, elementos vocais, aqui nós vamos ter respiração, né? Nós vamos ter aqui também timbre. Nós vamos ter aqui também articulação, vai estar aqui, tá? Nós vamos ter, nesse espaço, memória emotiva, que é muito importante, tá? E aqui nós vamos ter do corpo, ok? E aqui personagens. Bom, isso sim é justamente essa relação da expressão, né? Onde o ator ou atriz, ele tem essa responsabilidade de passar para o público essa grandiosidade que é interpretar, né? Então, para isso, ele precisa se preparar através das cordas vocais, ele precisa conhecer o contexto histórico que vai acontecer o espetáculo, se preparar com o seu personagem, com o seu figurino, com a sua maquiagem. Tudo isso vai trazer uma expressão diferente ali para quem está na plateia assistindo. Bem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.